relação entre RMR e Q, nós vimos tanto o método RMR de Bieniawski quanto o método Q de Barton et al., não é isso? Vimos que ambos os métodos, eles chegam a uma classificação do maciço rochoso com a finalidade de oferecer parâmetros de resistência desse maciço que podem ser usados em obras, por exemplo, para planejar uma perfuração de um túnel, né, uma escavação subterrânea, obras referentes a cortes de taludes e obras referentes a fundações, principalmente. Esses dois métodos, eles foram especialmente desenvolvidos para túnel, mas depois adaptados para outros tipos de obras. Nós vimos que tanto o RMR quanto o Q, eles fornecem ao final, quando a gente chega no final e na classificação do maciço, eles fornecem diretrizes para como que você deve, por exemplo, revestir um túnel, não é isso? E vamos ver também futuramente que eles vão ajudar a fazer a análise de estabilidade de talude. Existe uma relação, RMR trabalha com as descontinuidades, especialmente com RQD, com o espaçamento, com a presença de água, com a persistência, as condições gerais das descontinuidades, presença de preenchimento, abertura, grau de alteração. E o Q também, só que o Q trabalha muito mais com a condição das descontinuidades, número de famílias de fraturas, trabalha com grau de alteração na superfície da fratura, trabalha com a rugosidade, assim como o RMR, trabalha com a água e também trabalha com o RQD. Só não tem, a única diferença é que o RMR ainda trabalha com a abertura, trabalha com persistência, e o que não é tão detalhado assim com relação à abertura e persistência. No entanto, o que tem aquele estado geral de tensões do maciço, que é muito detalhado, e o RMR não tem. Então, cada um tem a sua ênfase, né? Tanto o RMR quanto o Q enfatizam alguns parâmetros que vão qualificar o maciço rochoso, e tem parâmetros que são comuns entre os dois métodos. Assim, né, desde a criação dos sistemas de classificação RMR e Q, que é comum a utilização de ambas classificações em maciços rochosos. Então, as pessoas costumam trabalhar com ambas classificações. Alguns autores, eles buscaram estabelecer uma correlação, de modo a conseguir um melhor ajuste, já que a classificação Q usa a escala logarítmica e a classificação RMR usa a escala linear. Dentre os autores, a gente tem o próprio Bieniawski, o Rutledge e Preston e Moreno, 1980. Então, essa equação aqui foi desenvolvida por Bieniawski, essa aqui por Rutledge e Preston, e esta daqui por Moreno, 1980. Vocês percebam que o RMR tem uma relação direta com o Q, né, a partir dessa equação. Ou seja, se nós usamos tanto a RMR quanto a Q para fazer uma classificação de um maciço rochoso, depois eu quero ver se o meu parâmetro RMR é coerente com a descrição Q que eu encontrei. Isso é muito útil porque se eu chego que o meu RMR não está dentro desta correlação em relação a Q, eu tenho que ver aonde que eu fui exagerada ou muito conservadora ou pouco conservadora na minha análise. Então, tem que ter uma relação que eu vou optar, né? Qualquer uma dessas aqui tem que bater para que eu saiba que eu fui coerente tanto na análise Q quanto na análise RMR. Se elas destoam demais, significa que eu errei, né? Eu exagerei num e não exagerei na outra. Então tem que haver uma coerência no final do resultado que eu vou obter.
para a classificação de um maciço para a classificação do outro. Lógico, o Q, ele me fornece o ângulo de atrito. Nós vimos aquela tabela de JR em relação a JA, que fornece o ângulo de atrito. E o RMR me fornece tanto a coesão, um intervalo de coesão e um intervalo de ângulo de atrito. Eu espero que a minha análise Q me dê um ângulo de atrito que esteja coerente com o intervalo do ângulo de atrito RMR. Se a análise for coerente, eu sei que eu fiz uma boa análise do maciço rochoso. Se não, eu tenho que voltar em ambas as análises, refletir sobre o que eu vi no maciço rochoso e aí modificar uma análise ou outra para que elas se enquadrem nessa correlação. Entenderam? Agora, não é só os dois parâmetros, não são somente esses dois parâmetros que nós trabalhamos. Outros autores também já trabalharam com parâmetros de classificação de maciço rochoso. E eu vou aqui mostrar para vocês hoje a classificação de Huck e Brown. Então, o programa RockLab da Rock Science conseguiu inserir várias classificações que também se correlacionam e podem fornecer características de resistência dos maciços rochosos. Essas classificações não são RMR e nem o Q, tá? Essas classificações são outras classificações desenvolvidas por Huck e Brown. Que esse é o Evert Huck. Simpático, né? Prestem muita atenção, porque o Huck vai acompanhar a gente em muitas etapas do nosso curso de Geologia de Engenharia. Ele é muito importante, seu trabalho foi muito importante para a mecânica das rochas. E eu sou realmente fã do Huck. Depois a gente vai acompanhar, à medida que a gente for avançando na disciplina, como ele é brilhante. Nascido em 1933 na Rodésia do Sul, hoje Zimbábue. É um engenheiro mecânico zimbabuano canadense, especializado em engenharia geotécnica e um dos maiores especialistas internacionais em mecânica das rochas. Ele começou sua pesquisa em mecânica das rochas em 1958, em função de problemas de rochas quebradiças em minas de ouro profundas na África do Sul. E em 65, na Universidade da Cidade do Cabo, ele foi PhD em fratura de rocha sobre condições de estresse estático. Em 1965, ele estava no Imperial College, onde montou na Royal School of Mines um centro de mecânica das rochas para todo o corpo docente. Ele desenvolveu lá, entre outros, em 1968, um teste triaxial para a mecânica das rochas. Mais tarde, ele se tornou professor na Universidade de Toronto, em 1975, por 12 anos como engenheiro consultor sênior da Golder Associates, onde foi diretor sênior e presidente em Vancouver. E então, um engenheiro consultor independente em uma empresa de engenharia privada em Vancouver. Recebeu o título de doutor pela Universidade de Londres e doutorado honorário na Universidade de Toronto e na Universidade de Waterloo. Ele recebeu o prêmio da Muller International Society of Rock Mechanics e foi o palestrante Rankine em 1983, né, sobre força dos maciços rochosos articulados. E em 2000, na conferência de Terzagh, né, foi palestrante, Grandes Túneis em Rocha Ruim. Olha só que legal. O Dr. Huck publicou mais de 100 artigos e 3 livros. E seu livro Rock Slope Engineering foi atualizado por Duncan Willing e publicado pela CRC Press em 2017. Esse livro, gente, Rock Slope Engineer, que eu coloquei no Moodle para vocês, está disponível gratuitamente, né, uma versão do trabalho de Huck atualizado por Duncan Willing. Então, vocês estão com a obra desse fenômeno que foi, né, o Evert Huck. Muito bem? E o Brown,
Edwin Brown nasceu na Austrália em 1938, estudou engenharia na Universidade de Melbourne, Austrália, e graduou-se em 1960 e fez o mestrado em 1964. Ele se registrou como estudante de doutorado na Universidade de Melbourne e na Universidade de Townsville, e obteve o último diploma de doutorado em 1969 no James Cook University de New Queensland, onde ele estava seguindo uma carreira que o levou a professor associado no departamento de engenharia. Em meados de 75, ele mudou-se para Londres para se juntar ao Imperial College. Quem estava lá? O Huck, né? E ele sucedeu o Huck como titular na área de mecânica das rochas, uma posição que ele manteve quando, em 1979, ele se tornou professor de mecânica das rochas da Universidade de Londres. Então, a gente não está falando de gente comum, não, né? São gênios aí que colaboraram e contribuíram muito. Bom, então a Rock Science, ela aproveitou o trabalho de Huck e Brown e desenvolveu o Rock Lab, que permite a determinação dos 4 parâmetros de entrada que descreve as condições geológicas dos maciços. Quais são esses parâmetros? CSCGI, que é a tensão compressivo-nexial, que eles também consideram na sua classificação, a constante de rocha intacta do Huck Brown, o GSI, que é o Geological Strength Index, e o fator D, que é o fator de perturbação do maciço. São esses os 4 parâmetros principais da classificação de Huck Brown. Muito bem. Nós iremos utilizar este afloramento aqui, que é um afloramento de filito, né, um maciço de filito da formação Cercadinho, que está localizado na BR-040, em frente ao Shopping Ponteio. Eu trabalhei muito tempo neste afloramento. Hoje vocês não podem ver esse afloramento como ele está, porque ele está coberto por um concreto projetado e um muro atirantado, e ele fica exatamente em frente ao Shopping Ponteio, na BR-040. Vejam o estado desse maciço rochoso, extremamente alterado, fraturado, e vai ser esse maciço rochoso que será utilizado para a gente utilizar o programa Rock Lab. Vou dar um tempinho para que vocês observem esse maciço. Depois eu vou falar algumas características dele. Vejam o número de famílias de fraturas, olhem assim por alto sobre o espaçamento, tentem ver a persistência, a atitude, descoloração, grau de alteração e até mesmo a rugosidade. Vocês já podem ver com esta foto, que muito bem tirada, por sinal, essa foto. Não sei quem que tirou. Estas são as características gerais desse maciço, a atitude das famílias, tem a xistosidade mais 3 famílias de juntas, a abertura, espaçamento, persistência e a resistência à compressão, rocha extremamente fraca. Fizemos o RMR e chegamos numa nota final que é um maciço classe muito ruim, classe 5, coesão menor que 100 kPa, ângulo de atrito menor que 15 graus. Esse talude tem uma altura de 35 metros e o peso específico da rocha intacta é 21 kN por metro cúbico. E aqui foi a classificação Q para o talude, né? Aqui tem todos os índices JN, RQD, JA, JW, JR, SRF, RQD dividido por JN
que são as expressões do método Q, JR dividido por JA e JW dividido por SRF. Eu obtive com JR e JA um ângulo de 14 graus e a nota Q foi 0,0891, que é extremamente ruim. Muito bem, já sabemos os dados do nosso talude e agora vamos pensar naquele talude que eu mostrei para vocês e vamos iniciar a classificação desse maciço por meio do critério de Huck-Brown, usando o programa RockLab da Rock Science. Vocês estão vendo aqui dois gráficos, não é isso? Esse primeiro gráfico é o gráfico da tensão principal maior com a tensão principal menor. Ou seja, eu tenho uma representação aqui. A minha tensão principal menor é a tensão de confinamento, que é essa que está contornando a minha amostra. E a tensão principal maior está aqui. Então, esse gráfico, ele está me dando a situação do estado de tensão de uma amostra do meu maciço rochoso, né? Ou seja, o maciço rochoso que está sendo analisado. Esse gráfico aqui, ele está me dando a envoltória de Mohr, que é a tensão de cisalhamento em megapascal com a tensão normal em megapascal. Representado aqui, ó, a gente tem uma ruptura, não é isso? E aqui tem uma tensão normal sobre o plano de ruptura e a tensão de cisalhamento do plano de ruptura. Então, reparem que tudo que a gente trabalhar aqui, esse gráfico ele vai sofrer alterações. Primeiro parâmetro do Huck-Brown é o SIGCI, não é? Então, o que é esse parâmetro? Vocês vão ver. É só pegar essa mãozinha e clicar na mãozinha que pronto. O parâmetro SIGCI é aquele mesmo parâmetro do RMR sobre a coerência da rocha. Aquele parâmetro que a gente precisa de martelar para saber com quantos golpes do martelo nós conseguimos quebrar uma amostra da rocha. Não há diferença. A diferença só é que aqui, né, eu já tenho a tabela direto, aquela tabela da compressão uniaxial, me dando o valor dessa resistência à compressão uniaxial em megapascal. Então, olha aqui, essa coluna eu tenho a descrição. A amostra somente é arranhada ou sai uma lasca com o geólogo, o martelo de geólogo. A amostra requer muitos golpes do martelo de geólogo para fraturar. A amostra requer mais de um golpe do martelo de geólogo para fraturar. A amostra ela não pode ser esfoliada pelo canivete, mas pode ser fraturada com um simples golpe do martelo de geólogo. E assim, ela pode ser descascada com o canivete, né? Com dificuldade, e ela, com uma firme pancada do geólogo, né, ela vai sofrer muitas fraturas. E assim, ela é muito fraturada, né, com uma firme pancada do martelo, e ela pode ser esfoliada, arranhada ou descascada pelo canivete, né? E aqui é a pior situação, né?
ela pode ser, inclusive, indentada ou deformada pela própria unha, né? E aqui os exemplos de rochas que são representantes dessas situações de resistência. Então, aqui tem o basalto, chert, jabásio, gnais, que é a mais resistente e que tem uma tensão de resistência à compressão uniaxial de mais de 250 megapascal. Então, diante disso, e lembrando daquele filito, do talude, do ponteio, vamos encontrar a nossa amostra, não é isso? Eu vou direto para essa aqui, ó, que tem o exemplo do filito já. Ó. Eu tenho o filito, a espécie me requer mais de um golpe do martelo de geólogo para quebrar. Eu acho que ela é mais fraca do que isso. Mas eu tenho aqui uma nota de 50 a 100 e eu tenho aqui a mais fraca, a seguinte mais fraca, que engloba xisto, folhelho, siltstone, de 25 a 50. E eu estou na dúvida, eu vou ser mais conservadora, eu vou dar uma nota melhor, ou eu vou, né, ser mais confiante, eu vou dar uma nota melhor, ou eu vou ser mais conservadora e dar uma nota pior? Eu vou ficar no meio do caminho. Eu vou escolher aqui porque é filito, e eu vou dar a nota, mas a menor nota para filito, que é 50. Então, eu venho aqui, geralmente ele escolhe a média, 50 a 100, ele põe aqui 75. Eu já vou colocar 50, pronto. Quando eu colocar 50, eu vou dar OK. Percebam que tanto esse gráfico, a envoltória, quanto esse aqui das tensões, ele vai modificar quando eu der um OK aqui. Fiquem atentos neste gráfico. Ó, mudou, tá vendo? E o 50 já tá aqui. Agora vamos para GSI, que é o outro parâmetro de Huck-Bray. Esse parâmetro, ele tem a ver com o estado de fraturamento do maciço. O filito que nós temos não está aqui, não é uma rocha intacta sem fraturamento. Blocos, very block, né, que ele coloca como tendo mais de 4 famílias de juntas. Tá, que eu concordo, mas a gente está esquecendo aqui que ele tem a xistosidade. Eu quero um que represente uma situação que representa a xistosidade. Para mim é essa daqui, ó. Porque ele é muito fraturado, que tem esse blockness, devido a um espaçamento muito pequeno de uma xistosidade, ou planos de cisalhamento. Então, eu acho que o filito, ele se encaixa aqui nessa situação. E aqui, ele nessa situação já descarta dele ser muito bom e ser bom. Então, ele começa com regular, né? Ruim, muito ruim. Aí, eu vou colocar ele muito ruim. Só que eu vou colocar ele o melhor do muito ruim, que mais ou menos, vou colocar aqui no 14, tá bom? Que é alto, eu posso ir baixando. Aqui vocês estão vendo que a nota tá ficando cada vez pior. Mas eu vou colocar aqui no 14. Coloquei aqui no 14, ele já colocou o 14 aqui. Darei OK. Pronto, mudou os nossos gráficos. E aqui tem o 14. Esse MI é uma constante da rocha intacta. Qual que é a minha rocha intacta? O filito. Então, vamos atrás do filito. Esse não tem erro. Eu posso, aqui tem vários tipos de rocha. Eu posso encurtar a minha busca falando, é uma rocha metamórfica e pronto, achei o filito aqui. Bom, a rocha, o MI para o filito, né, é 7, vou dar OK. Pronto, olha como que mudou o gráfico quando eu pus 7. E agora a gente vai para o fator D. O fator D é um fator que eu tenho que escolher, é o estado de perturbação do maciço para duas situações, túnel, aí eu tenho que escolher qual que é a situação que enquadra nosso estudo, ou talude, eu tenho que escolher qual que é a situação. Vamos ver
o que é esse fator D com detalhes. Nesta figura aqui do PowerPoint, eu tenho a tradução do que está escrito lá sobre o fator D, as situações diversas para túnel e para talude. De forma que eu tenho um túnel de excelente qualidade, que praticamente não sofreu explosão, e foi escavado pelo Tunnel Boring Machine. O que é o Tunnel Boring Machine? É essa máquina aqui, que é conhecida como tatuzão. Tatuzão ou Tunnel Boring Machine, é o apelido. Tunnel Boring Machine, vocês estão vendo que é uma broca enorme que perfura o túnel. Geralmente ela tem quase o diâmetro do túnel que nós gostaríamos que seja perfurado. Aqui é um perfil, uma exposição de um modelo, parece uma nave espacial. Tem gente que vai aqui dentro e vai operando essa broca gigante, né, que tem de diversos modelos. O Tatu adorou, e aqui a gente vem. Aqui é um talude que não foi muito afetado, um talude não, um túnel, que não foi muito afetado pela explosão, e por isso o D é 0, porque quanto maior o D, por exemplo, o D vai de 0 a 1, quanto maior o D, mais esse material foi afetado pela explosão. De forma que eu tenho aqui diversas situações. Aqui é uma escavação mecânica, mas que quase não houve perturbação do maciço, então ele continua 0, mas se houve perturbação do maciço e eles tiveram que levantar ou fazer um assoalho mais levantado aqui, para poder dar uma certa estabilidade ao túnel enquanto é feita a escavação, então ele já cai para D igual a 0,5. A qualidade da explosão é muito ruim, um maciço muito duro, e pode causar graves danos, alcançando 2 ou 3 metros do maciço no entorno da escavação. Aí o D é 0,8. No caso de taludes, tem aqui um talude pouco profundo, que não é de mina, uma pedreira ou uma escavação qualquer, e aqui o talude de mineração. O talude de mineração, se ele sofreu perturbação significativa, problemas graves de explosão e também devido a alívio de tensão, ele ganha a nota máxima, que é 1, né, para perturbação. Se ele foi escavado por trator, que eles chamam de ripping and dozing, né, é uma forma de escavar, ele ganha 0,7. O talude de pouco profundo, ou de área urbana, ou de uma pedreira, aí dependendo do grau de dano sofrido pela explosão, ele ganha 0,7, que foi explosão controlada, ou ele ganha 1, que é uma explosão sem controle. Então essas são as notas para 3 situações de perturbação do maciço rochoso em situação de túnel e para 2 situações em situação de talude. Tá bom, Tatu? Fica aí com o outro tatuzão aí. Vamos voltar lá no Rock Lab. O Tatu vai ficar meio tristinho, mas nossa situação, aquele maciço, não é para túnel, é para talude. E aí nós vamos escolher qual é a situação que mais se encaixa naquele maciço de filito. Não é mina, então já vou descartar essa situação. E essa situação eu vou escolher, aquele talude está bem perturbado, não tá, turma? Eu vou escolher a pior nota, que é essa Poor Blasting, né, que tem a ver com a explosão. Então foi feita uma explosão sem controle e eu vou dar o D igual a 1. Pronto, dei o D igual a 1. Aqui tá 1 e eu tenho que dar OK. Quando eu der OK, olha como que alterou a minha envoltória de Moore, né? Ela tá bem quase plana aqui, né? A inclinação caiu muito, o que significa que eu tenho uma resistência baixa, né? Aqui também a relação das tensões principais e tensões principais maiores e menores. Aqui o meu D foi para 1.
Isso aqui é automático. Esses parâmetros aqui são constantes que entram nas equações de Huck-Brown e que depois vão gerar para a gente a resistência C e Φ, né, de coesão e ângulo de atrito do maciço rochoso. Mas ainda falta aqui nós colocarmos a aplicação. Se eu estou trabalhando com taludes, eu não vou deixar isso aqui, a aplicação, como geral. Eu vou colocar como taludes, isso muda muito. Pronto, olha como mudou, né? E ele me pede aqui qual que é o peso específico do material que eu estou trabalhando, ou que eu estou analisando, e qual que é a altura do talude. A minha informação é, o talude, aquele talude, tem 35 metros. Pronto, ó, só a altura já muda as duas envoltórias. E o peso específico dele, aqui está em meganewton por metro cúbico. Então, eu sei que o filito, ele tem 21 quilonewtons por metro cúbico, que foi medido na análise que eu elaborei durante o doutorado. Então, se ele tem 21, a gente converte aqui para 0,21 meganewton por metro cúbico. Uai, o que aconteceu aqui? É o vírgula. 0,21. Pronto, 0,21. A vírgula ele não entende como vírgula, então é 0,21 meganewton por metro cúbico. Aliás, gente, não é 0,21, é 0,021. Isto, porque é de quilonewton para meganewton. Pronto, já coloquei os dados, já coloquei os dados do talude, e agora o que que eu tenho? Ele está me dando que a coesão é igual a 0,031 megapascal e que o ângulo de atrito é 12,96 graus. Eu tenho aqui a minha envoltória de Mohr, representando qual é, né, a resistência ao cisalhamento da minha amostra de filito do maciço, e aqui o gráfico de tensões, o estado de tensão geral do maciço. O programa me dá um resumo, né, das constantes de Huck-Brown e as classificações daqueles parâmetros todos, e pronto. Eu tenho os dados do talude e eu tenho dois parâmetros de resistência, coesão e atrito, que serão úteis, bastante úteis, mais tarde, quando a gente for trabalhar com cálculo de fator de segurança para taludes. Vamos salvar nosso projeto. Então, eu venho aqui, Save As, e eu vou salvar numa pasta. Não gostei nenhuma dessas pastas. Na biblioteca. Beleza, eu vou chamar de GE talude filito. Vou salvar. Tá deixando, não? Urbana. Não deixou salvar? Eu vou salvar aqui, na pasta GE. Viu? Consegui. É isso, pessoal. Então, nosso projeto está salvo. E eu tenho aqui como se eu tivesse feito um ensaio
de uma amostra do filito, daquele maciço que vocês viram, mas utilizando o programa RockLab. O programa RockLab foi um programa gratuito distribuído pela Rock Science e que posteriormente, eu acho que tem uns 2 anos, ele deixou de ser gratuito. Entretanto, essa versão que eu estou trabalhando é a versão gratuita que eu tenho desde 2003, esse programa, e eu coloquei o aplicativo para que vocês possam fazer download do programa. Tentem fazer download e instalar o programa no computador de vocês e me digam se deu certo, porque essa versão é uma versão gratuita. Tá bem? Hoje ela não é gratuita mais, mas são versões provavelmente diferentes. Então tentem, porque eu quero passar exercício para vocês sobre o assunto. Se nós formos comparar o resultado que obtivemos com a classificação RMR, coesão menor do que 100 kPa, ângulo de atrito menor do que 15, com o que obtivemos utilizando o RockLab para a classificação de Huck-Bray, cuja coesão deu 31 kPa e o ângulo de atrito 12,96 graus, ou seja, praticamente 13 graus, nós temos uma coerência com relação à coesão, ela é menor do que 100, e o ângulo de atrito, ele é menor do que 15, sendo 13 graus. Isso, gente, é um resultado excelente. Estamos de parabéns e nossas análises e classificações, tanto RMR quanto Q, quanto Rock Brown, estão excelentes. Muito bom o resultado. Então, eu indico esses 3 links para que vocês vejam o trabalho do Tatuzão e também vamos nos divertir por aqui. Für dich, Aaron, ist dann wieder für dich.